E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre projeção astral. É um assunto que me interessa bastante e eu sei que interessa muita gente também, porque esse é um fenômeno que ocorre com. Na verdade, ocorre com todos nós, né? Mas algumas pessoas conseguem se lembrar de algumas vezes, né, que ocorre, que é o meu caso. Eu faço projeção desde que me entendo por gente e não uso nenhuma técnica, né? Eu não aprendi nenhuma técnica quando era criança, isso simplesmente acontecia e eu não sabia o que era, né? Sofri bastante com isso. Mas depois que eu cresci, eu me mudei para um lugar que tinha informação, eu fui sim atrás de informação e aprendi algumas coisas, sim, né, sobre o assunto. Bom, como eu estava dizendo, a projeção astral todos nós fazemos. Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo biológico fica dormindo, né? E o nosso corpo astral, muitos falam corpo astral, espírito, tem várias denominações. Ele sai, né, pro astral. Alguns vai fazer algum tipo de trabalho, outros saem para ir frequentar locais onde tem coisas que são afins, né, com aquele espírito. Muitas pessoas saem, vai para regiões onde tem bebedeira, outros saem para regiões onde tem bastante sexo, né? E assim vai. Outros saem, né, para ir para cidades astrais para ajudar as pessoas, tanto encarnados como desencarnados. E outros também vão até a área umbralina, que já ocorreu várias vezes comigo de ir até a área umbralina. Bom, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Os meus vídeos provavelmente não vão ser vídeos curtos, porque para se falar de um tema desse, não tem como falar dentro de 5 a 10 minutos. Eu sei que as pessoas não gostam muito de vídeos longos, mas para falar desse assunto não tem jeito, não dá para falar tudo num vídeo de 5 a 10 minutos. É impossível. É um assunto que abrange muita coisa. Eu não sei muita coisa, sabe, sobre o assunto. O que eu sei é o que ocorre comigo e que pode ser que ocorre com outras pessoas, né? Então eu gostaria de compartilhar isso, né? Bom, pessoal, desde pequena isso ocorria comigo e eu ficava bastante apreensiva. Muitas vezes eu ficava na dúvida se eu estava dormindo ou acordada, sabe? Porque tamanha era a lucidez, e né, até hoje. E às vezes eu ficava, sabe, quando eu estava em estado de vigília, né, que é quando a gente está acordado, me batia a dúvida, meu Deus, será que eu tô dormindo agora nesse momento ou será que eu tô acordada mesmo? E também quando eu estava em projeção, eu ficava na dúvida se estava dormindo ou acordada. Mas depois eu aprendi a diferenciar, sabe, quando eu estava projetada e quando eu estava em estado de vigília, né, acordada. Eu sofri muito no início com a catalepsia, né, ou paralisia do sono. É aquele estado que a gente se sente paralisado. Você sente que seu corpo está dormindo, mas você está completamente acordado. Aí você fica tentando se mexer, tentando gritar, chamar as pessoas ao redor e não consegue. É porque o seu corpo astral não se encaixou direito no seu corpo físico e o seu corpo físico continua dormindo enquanto você está desperto. E isso causa bastante medo nas pessoas. Muita gente acha que pode ter morrido, né? Mas é bastante comum, acontece muito com as pessoas. Isso é um indício de que você ou voltou do astral e quando você foi entrar quando o seu corpo astral foi se acoplar no seu corpo físico, você ficou consciente, ou na saída, né? Quando você vai sair, você acaba ficando consciente, mas aí bate o pânico, né? E você acaba acordando depois de lutar muito, né, para o seu corpo astral voltar para o seu corpo físico, que é bem aflitivo mesmo. Acontecia muito comigo. E às vezes eu ficava com medo quando chegasse a noite, porque eu sabia que ia acontecer. E assim, gente, eu não tinha pra quem falar, porque assim, tinha, claro, tinha meus pais, minha avó, meus irmãos, mas
todos católicos, e alguma vez que fui falar do tema, ninguém sabia muito sobre o assunto, né? Acabei não questionando muito. Mas aí vivi com isso a minha infância inteira, adolescência. Na minha adolescência eu comecei a administrar mais isso, porque eu comecei a aprender, eu comecei a sacar, sabe, que eu saía lúcida e ia para lugares enquanto meu corpo dormia. E eu comecei a, pra mim aquilo já ficou normal. Ninguém fazia aquilo, mas eu fazia, tudo bem, sem problema, não falava muito com as pessoas sobre o assunto. E depois que eu me casei, eu me mudei para São Paulo. E aqui em São Paulo, sim, eu tive bastante informação. Eu fui atrás, né, de bastante informação sobre o assunto, estudei várias coisas. E descobri que acontece com muita gente e que tem pessoas até que desenvolvem técnicas, né, para fazer projeção. Eu não tenho nenhuma técnica, não uso nenhuma técnica. Eu posso passar dicas de como ocorre comigo, mas técnicas em si, não. Eu vou fazer para vocês alguns relatos, né, de projeção. Teve alguns bem marcantes e que eu acho que é bem válido passar para vocês. Bom, gente, o que ocorre comigo quando eu vou sair para ir pro astral? Acontece sempre depois que eu já dormi um pouco, né? Eu já tenho que ter dormido pelo menos de 3 a 4 horas. E eu acordo e meu corpo já está descansado, meu corpo e mente já estão bem relaxados. Aí quando eu volto a dormir é que eu consigo ficar consciente no astral. Geralmente o que acontece? Eu acordo por cerca de mais ou menos 2, 3 da manhã e procuro não levantar. Já fico na cama para voltar a dormir e na intenção de realmente me projetar lúcida. Eu continuo quieta, né? Não procuro não me movimentar muito para não atrapalhar o sono. E fico atenta. Eu simplesmente deixo meu corpo dormir, mas a minha mente continua lúcida, né? Atenta. É um momento bastante delicado, porque qualquer coisa que acontecer, você não vai conseguir. Se você ficar nervoso, você não vai conseguir relaxar e deixar o seu corpo dormir e manter a sua mente consciente. Seu corpo não vai dormir. Se você tiver alguma alteração na respiração ou nos batimentos cardíacos, você não vai conseguir deixar o seu corpo dormir e sair lúcido. Você tem que ficar calmo, procurar não ter medo, procurar se concentrar, chamar pelos seus amparadores, pedir proteção, porque tem muita gente que não sai por medo, né, do que pode ver no astral, e a gente vê bastante coisa, viu? Mas a gente tem que ficar tranquilo, porque muita gente fala que existem muitos perigos no astral, mas são perigos que estão aí, de alguma forma ou de outra, você estando lúcido ou não. Os perigos estão aí, e para você ficar longe desses perigos, só tem um caminho. Você tem que estar vibrando numa energia boa, vibrando, pedindo, né, ajuda para os seus amparadores. Aí você vai estar protegido no astral. Do contrário, você vai estar à mercê mesmo. Mas isso acontece com todo mundo. Você dormiu, saiu do seu corpo, você tá no astral e lá tem muitas coisas. Muitas coisas você não vai ver, você só vai ver o que você vai querer ver mesmo, né? E é assim que acontece. Então o que acontece? O meu corpo, ele dorme. Eu sinto, já sei, né? Eu já sei quando o meu corpo dormiu e eu simplesmente me levanto, né? O meu corpo astral se levanta. Eu levanto normalmente. Tem gente que começa a sair do corpo a mão, perna, né? Alguma parte fica presa. Eu não, simplesmente levanto, levanto normalmente, como se eu fosse me levantar. Só que eu sei porque eu fico leve, sabe? Eu fico leve, muito fácil de flutuar. Então, eu sempre saio direto, eu flutuo e saio pelo teto, direto. Ou
pela janela. Dificilmente eu caminho pela casa e saio pela porta da frente ou do fundo, muito difícil. Quando eu me projeto, eu já levanto e flutuo e saio direto pelo teto. Isso quando as minhas energias estão boas, né? Quando eu não tô com a energia muito boa, que tá meio denso, eu fico meio que presa aqui, né, no plano físico, e é meio difícil de flutuar. Eu acabo saindo pela janela ou atravessando parede, mas acabo ficando meio presa aqui, meio pesada, sem conseguir subir, né? Mas na maioria das vezes eu já saio, já flutuo. Muitas vezes eu perco a consciência quando tô subindo. E muitas vezes eu consigo ver até onde vou, vejo o que a gente vai fazer, né, nos locais. Muitas vezes eu só percebo quando eu estou voltando, né? Isso varia muito. Geralmente, nós vemos as coisas no astral um pouco diferente do que nós vemos no plano físico, né? A minha casa, ela fica bem parecida com como ela realmente é. É muito difícil ter alguma coisa diferente. A luz que eu enxergo também é diferente. À noite, eu enxergo luz noturna. Quando eu estou subindo, eu olho para baixo e vejo a cidade, as luzes da cidade. Ou, dependendo, eu vejo só escuro. Eu vejo bem escuro mesmo, só treva. E olho para cima e vejo as estrelas, lua, essas coisas. Mas muitos locais onde a gente passa é completamente diferente do que é físico, né? Porque são dimensões diferentes. Você tá naquela dimensão, o mesmo local é físico, mas quando você vê no astral é outra dimensão, é outra, como eu posso dizer, é outro padrão aquele lugar, não é o mesmo que o físico. Você fica entre o físico e o astral. E muitas das coisas são diferentes. Deixa eu ver. Dependendo de como está a sua energia, você não é que você vai para lá, mas você é atraído, como se fosse um imã, como se lá fosse o imã e você fosse puxado para lá. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ser literalmente arrancada para lugares, né, do astral em que vai estar vibrando de acordo com a nossa energia. Tem gente que é arrastado para locais de farra, sabe? Onde tem coisas que a maioria dos seres humanos gostam, né? Que é de se divertir, se farrear, essas coisas. Muitos são arrastados para áreas onde tem muito sexo, sabe? É um assunto bastante polêmico esse, mas existem regiões no astral que sim, regiões onde predominam o sexo. É como se fossem cidades, sabe? Locais mesmo, onde os espíritos vão para lá e é praticado sexo todo direto, não para. Uns chegam, outros saem, mas é sempre aquela zona tá impregnada disso. E o que acontece? Não são pessoas ruins, não são pessoas más. O que acontece? Pessoas que vão para esses locais estão com a sua vida sexual, digamos que mal resolvida, né? E aquilo fica no seu subconsciente e você acaba indo para esses locais para resolver essa questão. E muitos vão porque gostam mesmo, né? São atraídos por esse tipo de coisa. Mas é assim que ocorre. Quando você tem um bom pensamento de ajudar as pessoas, né, de estar colaborando para o crescimento espiritual seu e de outras pessoas, você vai para locais onde estão precisando da sua ajuda. Mas para você ajudar alguém, você tem que já estar, vamos dizer, já ter sido ajudado, né, já estar numa condição boa para poder oferecer ajuda a alguém, porque se você não estiver bem, você acaba piorando o problema do ser, né, do outro espírito que está precisando. Mas se você tem uma boa intenção de ajudar as pessoas sem nenhum interesse, sem desprendimento, só porque você gosta mesmo de ajudar, você é atraído para regiões onde estão precisando, cidades astrais, locais aqui no plano físico mesmo onde tem pessoas desencarnadas que
estão perdidos e você vai ter como dar orientação para essas pessoas. E tem pessoas também encarnadas que ficam vagando pelas ruas, não sabem o que está acontecendo. Você pode direcioná-las, né? Dar um conselho, falar alguma coisa de útil, né, para essas pessoas. Você pode também ser atraído para as regiões umbralinas, onde, por você ser uma pessoa encarnada ainda, o seu corpo astral é diferente de quem já é desencarnado. Então, nas regiões umbralinas, as pessoas encarnadas que estão no astral, elas são mais úteis para ajudar, porque a energia delas estão bastante densa ainda, no sentido de conseguir adentrar nessas regiões, porque são regiões difíceis de entrar, são regiões perigosas, que exigem um certo equilíbrio, né? E que você tem que ter uma certa afinidade com aquela energia, digamos assim. E nós estamos vivos, né? Nós temos um corpo de carne, e nós temos essa energia ainda bastante densa, que é necessária ainda para ajudar essas pessoas que estão precisando. Então você vai para esses locais, você ajuda nas instalações de pessoas, você ajuda no processo de transporte de pessoas para outros locais. Você ajuda de várias formas, você ajuda conversando, entendeu? Mas assim, você nunca vai para esses locais sozinho, você tá sempre com outros, com pessoas, com espíritos, né, que já tem um domínio, né, de por onde vão andar. Você vai estar acompanhado sim, você não vai estar sozinho, porque, como eu disse, as regiões umbralinas são bastante perigosas, você pode voltar desvitalizado, ou pode ocorrer bastante coisa, sabe? E a gente não quer, né? A gente quer ajudar, mas a gente não quer ficar prejudicado. E muitas vezes as pessoas querem ajudar e acabam ficando prejudicados porque não souberam administrar, né, a situação. E a energia é uma coisa bem complexa de se administrar, porque se você não for vigilante, infelizmente você deixa a sua energia embora e fica com a energia do outro, que não é muito boa, né? Mas é assim que ocorre. Você vai sim ajudar pessoas. Muitas vezes você vai inconsciente e algumas vezes você vai consciente. E às vezes a gente prefere ir inconsciente porque o que a gente vê é difícil de aguentar. Tem muita gente que não consegue mesmo suportar o que vê, né? Por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, você não pode entrar no... Você tem compaixão dela, mas você não pode entrar naquela mesma energia que ela, sabe, do sofrimento. Porque se você entrar naquela energia que ela, você não consegue mais ajudá-la, você fica igual a ela. Então você tem que ver a pessoa que está precisando, você vai ter compaixão dela e vai ajudá-la. E não se sentir como ela, porque se você se sentir como ela, acabou. Você não consegue mais ajudá-la, entendeu? Bom, gente, esse vídeo já tá um pouquinho longo por hoje. Eu só queria falar um pouco mesmo pra vocês de como ocorre. Eu pretendo sim fazer relatos das minhas experiências, são experiências bastante fortes, pelo menos pra mim. Eu já vi bastante coisa interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês, se alguém tiver algum interesse, né, de saber. Eu já estive em regiões bastante variadas, né? Eu já estive em lugares muito bonitos, coisas que aqui na Terra a gente não consegue nem imaginar, mas já estive em locais também bem barra pesada, sabe? Coisas que também é difícil de a gente conseguir assimilar aqui, porque é bem complicado de se entender. Mas tá aí, né? Tá no astral, tem muita coisa que nós nem fazemos ideia. Bom, é isso, gente. Eu vou fazer sim os relatos pra vocês, mas são relatos longos até. E eu vou distribuir em vídeos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que alguma coisa que eu disse aqui tenha sido útil pra alguém, né? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.